Então é o seguinte, se não está gravando, eu preferia falar sem o microfone. Posso? Pode. Pronto. Dá para ouvir aí, beleza? Amém? Então tá. Então nós vamos ler um texto lá em Mateus, capítulo de número 9, versículo número 35. Aí eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta nesse texto aqui, tá? Mateus 9, 35. 9:35. Falar sobre essa questão de ensino, a gente precisa, então, ser bem metódico, né? Então, eu vou ser metódico aqui com você, vou tentar aplicar esse princípio aqui nesse texto. Então, 9:35, assim, ó, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Só isso. Amém. Depois a gente ora. No final, então eu quero que você fique com sua Bíblia aberta aí, tá bom? Eu vou falando algumas coisas, a gente vai lendo alguns textos para a gente ver isso, tá bom? Então, eu quero que você veja que como escola dominical é um ministério, então o ministério tem que estar firmado em alguma coisa, senão ele rui, ele cai, né? Então Jesus, ele tinha um ministério, e o ministério dele era firmado em três coisas. Está nesse verso 35 aí. Quais são as três coisas? O ensino, a pregação e a cura. As três coisas. Certo? Então, se o ministério de Jesus ele está sustentado em um tripé, e sendo que ele é modelo, então tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, tem que ser modelo para nós. Jesus era metódico, ele era didático. De todos esses ministérios aqui, o que mais ele fez foi ensinar. Então, a palavra que ensinar é a palavra didascalia do grego, que nós conhecemos lá quando você faz um curso de nível superior, e talvez você quer ser um professor universitário, fazer uma pós-graduação para ser professor, é uma coisa chamada didática do ensino superior. Ser professor. Então, didática vem dessa palavra aqui, ensino, didascalia. Então, Jesus era didático, ele tinha essa capacidade. Isso está ligado ao ensino. Então, ensinar é diferente de pregar. Aí o texto diz que Jesus também pregava. Verso 35, ele ensinava e pregava. Pregando o evangelho, pregava. O que é pregar? Pregar é falar de uma maneira dinâmica e poderosa o conteúdo do evangelho. É expor isso. Então, seria essa a diferença. A pregação, ela é um poder que liberta. O ensino é o poder que forma. Deu para entender isso, gente? Então, pregar, liberta. Ensinar, forma. Então, eu não ensino para libertar, eu ensino para formar. Eu não prego para formar, eu prego para libertar. Está vendo? Por isso a sequência de Marcos 16, 15 em diante. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Aí fala assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Olha bem o que a pregação produz. Pregar, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, observa que pregar está ligado com o quê? Expulsar os demônios, portanto, libertar.
Viu? Então o ensino, ele forma alguém que já foi liberto do poder demoníaco, porque é espiritual. Não é formar a pessoa lá numa academia secular, um curso de letras, uma pedagogia, uma psicologia, uma filosofia, uma antropologia, qualquer outra ciência, o direito, não é nada disso. Porque nesse sentido aqui é formar espiritualmente, é libertar espiritualmente, é totalmente diferente. Tudo bem até aí? O que é cura? A palavra aqui é terapia do grego. Terapia, e aí a palavra não se aplica apenas para uma pessoa que está doente, por exemplo, organicamente. Nós ouvimos falar que o marido está doentinho lá, né? Pois é, está vendo? Ele está doente, né? Está doente. Não é apenas curar esse tipo de enfermidade. A terapia, ela diz respeito ao homem como um todo, ou seja, não somente físico, mas psicologicamente e espiritualmente. Então, a terapia que Jesus realizava não era apenas libertar a pessoa de um problema, de uma anomalia ou de uma doença física ou emocional, mas também do problema espiritual. Então, essas três coisas estavam sob o tripé ou ministério de Jesus. Sustentava o ministério de Jesus. Não. Ele pregava, libertava. Está vendo? Ele formava, ou seja, estruturava a vida da pessoa para quê? Para que ele funcione. O que é uma pessoa quando está doente e ela funciona? Não. Certo? Então a cura, a terapia é para quê? É para fazer com que a pessoa volte a funcionar. Está acamado, não está funcionando. Cura ele funciona. Isso é doença física, psicológica, depressão, angústia, ou uma síndrome de pânico, medo de tudo, né? As fobias, a claustrofobia, a agorafobia, fobia social, daí para frente. Não tem medo de tudo, inseguro, né? Então, tem que ter a cura psicológica. Em outras palavras, você sara essa pessoa, ela só vivia triste, agora está alegre. Ela entrou dentro do quarto, trancou a porta, não quer ver ninguém, depressão. Você faz ela sair desse quarto, viver a vida de novo. Antes ela não funcionava, agora ela funciona. Espiritualmente, o ser humano pode fazer o que quiser, ele faz, constrói, ele é inteligente, pode ser um cientista, construiu no mundo material, mas no mundo espiritual ele não funciona, ele está morto, está doente, está enfermo. A gente cura ele espiritualmente, curou ele espiritualmente. A partir de agora, o que ele fala é espiritual, que eu é espiritual, que eu senti espiritual, que eu planejar espiritual, percebe? Ele volta a funcionar. Então nós temos essas três coisas. O ministério de Jesus, então, é ensino, pregação e cura. Didascalia, querigma, que é a pregação, e terapia. Tudo bem? Então pensem nisso. O ministério de Jesus, o que ele mais fez foi ensinar. O que ele mais fez. Preste atenção que o texto está dizendo assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, todas, ensinando, pregando e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está dizendo que ele curava uma, ele curava todas. E aqui não é no sentido que ele curou todas as pessoas. Não é isso não. Ele curava todos os tipos de enfermidade. Não tinha sequer um tipo de enfermidade que ele não curasse. Poderia, na medicina da época, talvez hoje, dizer assim: não tem como Jesus curava. Exemplo: para a medicina tem jeito para a morte? Não tem. Lázaro sai para fora. Para ele tem jeito. Não é? A medicina dá conta, a ciência dá conta de acalmar o mar revolto, né? O tsunami destruiu aquela ilha lá, né? Os animais sabiam, correram antes, né? O ser humano não sabia, né? Estava lá. O ser humano tem condição de controlar o tsunami, as ondas do mar, o terremoto, o maremoto. Não tem como. Mas Jesus estava no barco, o vendaval está forte, as ondas estão altas, vão engolir o barco e falar: mar, quieta, vento, sossega.
Ele pode. Glória a Deus. Pode, né? Tá vendo? Então, a gente tem que pensar sobre essa questão. Eu acho que o grande problema da igreja não é nem mais ganhar as pessoas para Jesus. A igreja ganha as pessoas para Jesus e ganha muita gente. O grande problema da igreja hoje é você formar as pessoas para pertencerem a essa igreja. Entendeu? Eu acho que esse é o grande problema. Porque tem um jovem que está lá na faculdade, lá, ele faz amizade e tal, daqui a pouco, uma igreja, uma beleza, atrativo, né? Fantástico. Aceita Jesus, ou adere à igreja, está lá. Agora, se tiver um ensino na igreja para formar o caráter de Cristo nessa pessoa, aí o negócio muda. E é isso que faz a diferença, porque não é você aceitar Jesus que você vai abandonar seus vícios. Muitas vezes você não dá conta, você aceita Jesus, não dá conta de abandonar os vícios, porque você está escravizado, você viciou naquilo. Mas o que vai fazer você largar o vício é justamente você aprender a viver como Cristo, ou seja, você adquiriu o caráter de Cristo. E isso não vem senão através do ensino. Mateus 28, verso 19, que está escrito lá. Você lembra o que está escrito lá? Eu vou deixar vocês lerem, tá? Eu vou deixar vocês lerem para vocês grifarem. Jesus está mandando os discípulos fazer uma coisa aí. O que é? Fazer discípulos de todas as nações. Não é? Aí no verso 20 ele fala o quê? Tá bom. Como é que eu vou fazer discípulo? Ensinando. Ensinando. A palavra é didascalia, ou didática. Ensinar uma pessoa até essa pessoa se tornar discípulo. A palavra discípulo vem de disciplina. E o que é uma disciplina? Certo? A palavra disciplina vem de uma palavrinha chamada paideia, do grego, que era o exemplo dela no Velho Testamento é a palavra aio. A lei nos serviu de aio até Cristo. Aio é paidagogo, professor. Então a palavra paideia era aplicada para um mestre do Velho Testamento. O pai pegava o filho, entregava na mão do mestre e falava: prepara ele para a vida. Tudo que o mestre sabia ensinava para ele. Então ele ensinava, preparou ele, entregava para o pai. Está pronto. Aí a Bíblia vai falar que o próprio Deus é o nosso pai, ou seja, pense na palavra pedagogo, que deu origem à palavra pedagogo. O que é um pedagogo? Professor. Viu? E a Bíblia vai falar que é o próprio Deus que é o nosso pedagogo. Aí a gente entende que é o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, né? Qualquer um que estiver atuando, aí no caso vamos pensar no Espírito Santo, os outros dois também estão atuando. Quando você pega essa palavra disciplina em Hebreus capítulo 12, no verso de número 5, 6 e 7, olha para você ver. Existe algo importante nisso. Deus vai nos ensinar. Eu estou simplesmente, irmão, introduzindo um assunto. Daqui a pouco, como se diz, a taquara cabe nas nossas costas. O que está escrito aí? Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que não rejeitaram sobre a terra nos advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Nos adverte ou nos ensina. Vai. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaladas. Pastor, 12, 5, 6, 7. 5, 6 e 7. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos.
Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo que recebe por filho. Foi até o 7? É para a disciplina que sofreis. Deus nos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pronto. Percebe? Pensa num pai disciplinando um filho. O pai, quando bate no filho, é para matar o filho, para educar, não é? Impedir que ele faça coisas erradas e aprenda aquilo que é certo. A palavra disciplina é pai dele. Correção aí é pai dele. Percebe? Ele está treinando. E ele vai treinar através de quem? Primeiro, a criança recebe o ensino através dos pais. Depois da escola, né? Mas é lógico que entre esse ensino dos pais e a escola tem a vivência social, tem os amigos, os colegas que ensinam também. A televisão ensina, a internet ensina. Olha que coisa. Mas vamos pensar aqui nesse processo todo. Então, eu preciso entender que Deus tem método para tratar conosco. E nesse caso aí do capítulo 12, você sabe qual é o conteúdo que Deus usa aí para ensinar? Sofrimento. O sofrimento educa. Deus pode permitir o sofrimento na nossa vida para nos disciplinar, ou seja, nos ensinar? Pode. Talvez a gente perca e esteja aprendendo, talvez a gente ganhe e esteja aprendendo, talvez estejamos chorando para aprender. Olha para você ver o capítulo de número 5 de Hebreus aí, o verso 8, para você ver que eu não estou falando nada fora daquilo que Deus preparou ou fez em Cristo. Capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Quem é esse? Jesus. Jesus aprendeu a obedecer, o que era obediência, por aquilo que, através do sofrimento. Que coisa linda isso, né? Quer dizer, tem coisas na vida que nós só vamos aprender se a gente passar pela experiência. Eu preciso ter essa experiência. Então é assim que acontece a tentação, né? Ele tem que ser tentado para aprender. Então, quando João Batista estiver sendo tentado, então é desse jeitinho que o humano sente. Desse jeito. Então, quando tem a opção do sim e do não, então é isso que o ser humano sente. Jesus passa pela experiência. O diabo chega para ele lá no capítulo 4 de Mateus, verso 2. Está com fome, Jesus? Eu jejum 40 dias e 40 noites. Rapaz, você é da filha de Deus, sou todo transformado, você está em coma. Rapaz, então é a fome, é isso. O ser humano sente essa fome terrível. Meu braço não. Sem água, sem bom não. Aí vem a tentação, mas aí que está a questão, está aprendendo. Mas eu tenho que mostrar para a humanidade, se eu sou o modelo, que mesmo eu estando com fome, com sede, sofrendo aqui o calor de dia e o frio da noite, e a tentação de Satanás, mas há um jeito que o ser humano é aprender a ser fiel a Deus. E aí fala para o diabo: você esqueceu, Satanás. Um alimento tem que é melhor do que pão transformado de pedra. É toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Deus. Percebe? Então ele aprendeu. Ele vai falar assim: eu estava com a necessidade de pequei. Ele falou assim: mas é problema seu, porque eu te dei o exemplo. Eu passei por 40 dias e 40 noites, ela estava com necessidade, e eu senti tudo que você está sentindo, e lhe garanto que você não está sentindo o problema na intensidade que eu senti. Você não está passando pela tentação com a intensidade que eu passei. A sua está assim, em uma escala de 0 a 100, a minha foi 100, a sua está em 3, camarada. Não resolve nosso problema aqui no texto, não, né? Mas ensinar, então, irmão, a palavra didaskalia é ensinar por métodos. Métodos. Tem algum pedagogo aqui, por favor? Tem algum pedagogo? Não? Ensinar por métodos. Pedagogia, né? Avaliação pedagógica.
vocês sabe pelo menos um livro da Bíblia decorado? Viu? Eu vou ensinar Romanos para vocês aqui. Deixa eu ver. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar para vocês verem aqui. Vou ensinar Romanos para vocês. 12:9 aqui agora. Eu vou ensinar Romanos para vocês em 10 minutos. Em 10 minutos eu vou ensinar Romanos para vocês. Olha o método que eu vou usar. Depois, se você quiser aprender mais, sabe que você não. Não. E também ensinou lá. Aí lá você aprende. A mais, né? Tá bom? Vou ensinar Romanos para vocês durante 10 minutos. Então, eu vou perguntar e vocês vão responder para mim, tá bom? Quantos capítulos tem Romanos? 16. Olha aqui, ó. Romanos tem um problema. Qual é o problema? Pecado. No capítulo 1, quem pecou? Gentios. No capítulo 2, quem pecou? Judeus. No capítulo 3, quem pecou? Todos pecaram. Pergunta. Romanos tem um problema. Qual é o problema? Pecado. Quem pecou no capítulo 1? Gentios. Quem pecou no capítulo 2? Quem pecou no capítulo 3? Todos. Romanos tem um remédio para o pecado. A justificação no capítulo 4. O que a justificação produz no capítulo 5? Paz com Deus. No capítulo 6, santificação com Deus. No capítulo 7 nós temos os inimigos da santificação. E o que a justificação produz no capítulo 8? A glorificação. Deixa eu ver se vocês realmente estão memorizando. Romanos tem um problema. Qual é o problema? Pecado. Quem pecou no capítulo 1? Gentios. No 2? No 3? Todos. Romanos apresenta um remédio para o pecado. Qual é? Capítulo 4, né? O que ela produz no capítulo 5? Paz com Deus. Paz com Deus. E o que ela produz no capítulo 6? Santificação. No capítulo 7 nós temos os inimigos da santificação. E o que ela produz no capítulo 8? Quantos capítulos tem Romanos? 16. Nós já estamos em qual? 8. Romanos tem uma história, a história de Deus e de Israel. Capítulo 9, Deus elege Israel. Capítulo 10, Israel rejeita Deus. E no capítulo 11, Deus salva Israel. Vamos voltar lá no início. Voltar no início, porque a gente tem pessoas que voltam no início, né? Então vamos voltar no início, né? Ele nunca vai esquecer isso. Romanos tem quantos capítulos? 16. Romanos apresenta um problema. Qual é o problema? Pecado. Quem pecou no capítulo 1? Gentios. Judeus. Todos. Romanos nos apresenta um remédio. Qual? O que ela faz no capítulo 5? Traz paz com Deus. O que ela produz no capítulo 6? Santificação. O que nós temos no capítulo 7? Os inimigos. Os inimigos da santificação. E o que ela produz no capítulo 8? Romanos apresenta uma história, a história de Deus e de Israel. No capítulo 9, Deus elege Israel. No capítulo 10, Israel rejeita. No capítulo 11, Deus salva. Romanos nos apresenta uma vida de fé prática. Capítulo 12, amor a Deus. Capítulo 13, amor às autoridades. Capítulo 14, amor aos fracos na fé. Desse ponto o HD falha. Capítulo 12, amor para com Deus. Capítulo 13, amor para com os irmãos. Capítulo 14, Autoridades. não, é o contrário mesmo. Capítulo 12, amor para com Deus. Capítulo 13, amor para com as autoridades. Capítulo número 14, amor para com os irmãos. Capítulo 15, amor para com os fracos na fé. Ou amor para com todos. E o capítulo 16, salvação final. Vou repetir esse último aqui. Capítulo 12, amor para com Deus. Capítulo 13, amor para com as autoridades. Capítulo 14, amor para com os fracos na fé. Capítulo 15, amor para com todos. E o capítulo 16, saudações finais. Vamos voltar lá? Vamos voltar para estudar agora? Vamos ver. Romanos tem um problema. Qual é o problema? Pecado.
Quem pecou no capítulo 1? Quem pecou no capítulo 2? Quem pecou no capítulo 3? Romanos apresenta um remédio. Qual é a justificação? O que ela produz no capítulo 5? No capítulo 6? Santificação. O que nós temos no capítulo 7? Os inimigos da santificação. O que ela produz no capítulo 8? Santificação. Romanos apresenta uma história, a história de Deus e de Israel. No capítulo 9, Deus Elege. capítulo 10, Romanos. No capítulo 11, Deus Salve. Romanos apresenta uma vida de fé prática. Capítulo 12, amor. A Deus. Capítulo 13, amor para com. Autoridades. Capítulo 14, amor para com. Fracos na fé. Fracos na fé. E o capítulo 15, amor para com. E o capítulo 16. É 5 minutos. Falta mais 5. Nós aprendemos. Romanos, o que é isso? Método. Isso é método. Você quer anotar isso? Viu? Isso é método. Você quer uma caneta? Eu vou te emprestar a minha, mas entenda que essa aqui é santa. Alguém tem mais caneta? Tem mais do que? Vamos aprender, vocês dão conta? Muito bom, né? É bom aprender. Escreve, se coloca na frente, lá no espelho, na geladeira, né? Todo dia você olha lá. Bota os meninos para aprender isso. Acabou. Menino é assim para pegar as coisas, né? Acabou. Quando ele estiver grande, e ainda quando for grande, não esquecerá. Esquecerá do neto. Não é mais ou menos. Não sei. Lá no seminário tem um método chamado Método de Estudo Bíblico Indutivo. Né? Lá você consegue pegar o texto, olhar assim o capítulo e ver toda a divisão no olho. Tem lá assim. Aqui não tem como a gente dar, porque é um estudo sistemático e ao longo, né, dos dias. Isso aqui eu estou dando um exemplo para vocês verem como é que é. Você pode fazer isso com qualquer livro da Bíblia. Tem mais de 24 anos, mais ou menos, 25 anos que eu estudo o livro do Apocalipse. Eu sei o livro de ponta a ponta, o livro do Apocalipse. Não sei mexer nele, eu sei. Faz isso aqui para me gloriar, não presta para nada. Sim, mas é a questão de você se dedicar, querer aprender o método. Eu sei a divisão dele, eu faço a divisão do Apocalipse aqui. Se você quiser que eu faça ela de um jeito, eu faço. Se você fazer do jeito, eu faço. De trás para frente, de frente para trás, eu faço. Evangelho de João, por exemplo, eu sei de ponta a ponta. Hebreus, de ponta a ponta. Eu vou dar um exercício para vocês. Pelo amor de Deus, irmão. Decora pelo menos a carta de Judas. É só um capítulo. Né? Como é que é? Você é casado ou solteiro? Casado. Casado? Se você que é o provedor da casa, não é? Você que compra arroz, feijão, tal. Se você tiver dinheiro, você compra isso? Bom. Se você não tiver dinheiro. Não. Percebe? Nós só damos o que nós temos. Você não dá o que você não tem. Como que você vai dar o que você não tem? Me dá uma balinha aí, pega, que eu tenho. Né? Eu só dou o que eu tenho. Então, como é que eu quero ensinar se eu não tenho método? Olha o outro lado. Como é que eu quero ensinar se eu não tenho conteúdo? Talvez eu tenha um método, mas não tenho conteúdo. Talvez eu tenha conteúdo, mas não tenho método. Então,
As duas coisas andam juntas. Eu preciso de conteúdo. Ah, mamãe, eu estou com fome. Eu não tenho. Fica com fome. Estou com fome, mamãe. Eu tenho. Pá, mata a fome. Tá vendo? Aí a pergunta é: Deus deu para nós? O método deu. Ele deu o conteúdo para nós também? Deu. Então por que a gente não tem? Por que a gente não tem? Você quer ver? Abre a sua Bíblia aí. Vocês começaram a anotar? Depois não, tranquilo, eu vou anotar isso para vocês. Tá? Abre aí 2 de Pedro, capítulo número 1, verso de número 4 até o 11. Vamos lá. 4 a 11. Eu vou interrompendo vocês. Vocês vão escrever aí, tá? Se tivesse um quadrinho que eu ia fazer, mas não tem aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que esse negócio acontece na nossa vida. Pessoa que 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4 ao verso de número 11. Você vai ver que você pode fazer um triângulo assim, ó. Embaixo tem uma coisa, você escreve embaixo assim, ó, vida de fé. Vida de fé. Escreve assim embaixo. Aí no seu caderno, ó, vida de fé. Tá? Nós vamos ler o que é que a gente tem que acrescentar em cima dessa vida de fé. Tá bom? É isso que nós vamos mostrar nesse texto. Vida de fé. Leia o verso 4, por favor. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Só 4. É 2 de Pedro. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Tá bom. Olha para você ver. Vocês participam do quê? Da natureza divina, não é? Não está aí? Ele deu as promessas em Cristo para que você participe da natureza divina. Essa é a vida de fé que eu queria que você anotar. Pensa, você participa da natureza divina. Existe muito conhecimento na natureza de Deus ou não? É infinito ou não é? Porque ele é infinito. Percebe? Então, esse conhecimento está ligado a conhecer isso que tem em Deus. Então, eu recebo essa vida de fé. O que eu vou colocar sobre essa vida de fé agora? Eu vou construir uma casa. Conteúdo. Verso 5. Eu vou interromper você, tá? Mas vai lendo que eu vou interromper. Vai. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai... Tá bom, para. Primeiro, observa que ele está falando o que aí? Ele está dizendo assim, ó, sobre essa vida de fé, vocês acrescentam, tem assim, palavra fala assim, bondade, tem tradução aqui que fala assim, não só virtudes, mas a palavra aí é excelência moral. Como é que está aí no verso 5? Está assim, acrescentai a vossa fé, a virtude. Tá bom. Tá vendo? Sobre essa fé você tem que acrescentar o que? Virtude. Só que a palavra aí, virtude, em algumas traduções é bondade, mas no pé da letra é excelência moral. Você tem que acrescentar essa vida o que? Excelência moral, ou seja, viver uma vida pura, limpa. Viu? Limpou tudo, está tudo limpinho agora? Beleza? Sobre essa vida tudo limpinho, colocou lá em cima. Isso é o fundamento, o alicerce. Agora vamos colocar as coisas em cima. Acrescentar o quê? Vai lá, agora. Acrescentar o quê? E a virtude, a ciência. Tá bom, vai. O que eu coloco em primeiro lugar? O que vem depois disso? O que vem? Como é que eu começo a construir essa casa depois do alicerce? Conhecimento. Tá aí. Ciência é conhecimento. Percebeu? Conhecimento. Agora a palavra conhecimento aí não é conhecimento por informação, viu? Aí eu ouvi acerca de. Não, o conhecimento aí não é esse. Conhecimento aí é diferente. É epignosis, que significa conhecer pela experiência. Por que você sabe que ele existe? Porque eu tive contato com ele.
Por que você sabe que Ele é bondoso? Porque eu experimentei a bondade dele na minha vida. Por que você sabe que aquela pinguela lá é correta? Porque eu passei com Ele naquela pinguela. Por que você sabe que Ele é pai? Porque Ele me trata como pai. Percebe? Isso é conhecer, não porque ouviu falar de, mas conhecer porque Ele pessoalmente teve contato com você e você com Ele. Eu conheço. Talvez Jó aqui poderia ser citado, né? Antes eu só te conheci de ouvir falar, mas agora é diferente, meus olhos te contemplam. Percebe isso? Conhecimento. Qual é a outra coisa aí em cima do conhecimento? Temperança. Temperança é domínio próprio, gente. Domínio próprio. Pensa uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem equilíbrio. Fala o que vem na boca. Não sabe a hora de colocar o conhecimento. Não sabe para quem colocar o conhecimento. Chega diante de um povo ou em algum lugar, ele está com conhecimento grande, as pessoas têm um conhecimento pequeno. Aí ele quer colocar o conhecimento dele, as pessoas não vão entender. Tem que falar a linguagem das pessoas. Tem que ter equilíbrio, domínio próprio. Não, eu só vou colocar aqui até do que tem para falar os 10%, vou colocar 2%. E a linguagem, vou usar uma linguagem bem acessível, ou acessível. Equilíbrio. Agora eu estou lá no meio lá do povo, fala bonito, tal, catedrático, aí eu vou usar uma linguagem na roça. Vou falar do nível deles. Mas eu vou chegar lá no fulano lá, vou falar assim, porque a inenarrável palavra, pensa um vaqueiro, né? Eu pego ele, a inenarrável palavra de Deus, a infalível, soberana, grandiosa, tá vendo? A infinitude e imensidão de Deus. Que isso, não, mas fala, não, olha, o negócio é o seguinte, olha, lembra que Jesus é o Filho de Deus, e como você só tem aquela ovelhinha lá, tá vendo? Aquela cordeira lá, e aí o pai só tinha ela, só tinha o filho dele, ele pegou e matou o filho dele. Sabe por que matou o filho dele? Para dar salvação. Não fala nada de. Não precisa disso não. Agora, pregar é uma coisa, ensinar. Não, vamos ensinar é diferente. Está vendo? Então você vai ver aí que tem outra coisa. Depois, sobre o domínio próprio, o que é que a gente coloca? Aí. Perseverança. A palavra perseverança é uma palavra chamada hipomone, vida de fé. Na realidade, troca, coloca assim, vida de fidelidade. É viver fiel em qualquer circunstância. Vida de fidelidade. Perseverança. É isso. Não importa o que esteja acontecendo. Lembre-se que você está construindo o quê? Uma casa. Tá bom? E sobre a perseverança, o que acrescenta? Amor fraternal. Maravilha, hein? Nós não esquecemos de uma virtude aí, não? Piedade. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é aquela que não tira proveito de você. Ela vive para você, para lhe perseguir. Não pensa pensamentos grandes, não quer enriquecer. Então o pastor Dal virar para mim assim, é a oportunidade que você está tendo, está ligado? Não, meu filho. Na realidade você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é justamente isso que eu estou fazendo. É eu que tenho que servir você, não é você que servir. Mas que coisa. Aí muda tudo, né? Aí, olha, você vê, a honra, o que significa o trabalho não é o trabalho em si, o que significa o trabalho é a patente que a pessoa tem que faz trabalho. Por exemplo, pensa se o pastor Clarimundo chegasse aqui e começasse a limpar aqui. Quando nós chegássemos aqui, o que a gente ia fazer? Ajudar ele, não ia? Percebe? Mas pensa, desculpa eu colocar assim, não estou desmerecendo ninguém. Pensa a pessoa que paga para limpar. Todo dia ela estava aqui limpando sempre. Bem, mas eu estava. Porque ela não tem patente. Ela não tem patente. Mas se o pastor tiver aqui, ele tem patente. Ele está limpando assim.
Nossa, eu vou fazer também. Então o serviço passa a ter valor. Por que passa a ter valor? Porque tem patente. Pensa agora Jesus servindo. O serviço que ele faz tem valor. Por quê? Porque ele tem patente. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Percebe isso? Então, se eu fizer, mas se ele fizer, aí tem o serviço ou seja, tem valor, não tem? Então, Jesus falou que não veio para ser servido, mas para servir, né? Então, servir na ótica de Deus tem valor ou não? Sim ou não, gente? Sim. Olha, viu? Mudou o foco. Aí mudou tudo. Qual é a outra virtude aí? Isso é verdade. Qual é a outra virtude aí? O amor fraternal. Amor fraternal. Amor fraternal aí é o amor fileus, é o amor filantrópico, aquele amor que vive para o irmão. Eu mantenho-me com você unido, mesmo que você não goste de mim, mesmo que você fale não de mim, mas eu continuo te amando. Como é que eu amo você? Suportando você. Então o pastor Noel virava para mim e falava assim: é a oportunidade que você está tendo, tá? Eu falei: não, meu filho. Na realidade você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é justamente isso que eu estou fazendo. É eu que tenho que servir você, não é você que servir. Mas que coisa. Aí muda tudo, né? Aí, olha, você vê, a honra, o que significa o trabalho não é o trabalho em si. O que significa o trabalho é a patente que a pessoa tem que faz trabalho. Por exemplo, pensa se o pastor Clarimundo chegasse aqui e começasse a limpar aqui. Quando nós chegássemos aqui, o que a gente ia fazer? Ajudar ele, não ia? Percebe? Mas pensa, desculpa eu colocar assim, não estou desmerecendo ninguém. Pensa a pessoa que paga para limpar. Todo dia ela estava aqui limpando, sempre. Bem, mas eu estava. Porque ela não tem patente. Ela não tem patente. Mas se o pastor tiver aqui, ele tem patente. Ele está limpando e fala assim: nossa, eu vou fazer também. Então o serviço passa a ter valor. Por que passa a ter valor? Porque tem patente. Pensa agora Jesus servindo. O serviço que ele faz tem valor. Por quê? Porque ele tem patente. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Percebe isso? Então, se eu fizer, mas se ele fizer, aí tem o serviço ou seja, tem valor, não tem? Então, Jesus falou que não veio para ser servido, mas para servir, né? Então, servir na ótica de Deus tem valor ou não? Sim ou não, gente? Sim. Olha, viu? Mudou o foco. Aí mudou tudo. Qual é a outra virtude aí? Isso é verdade. Qual é a outra virtude aí? O amor fraternal. Amor fraternal. Amor fraternal aí é o amor fileus, é o amor filantrópico, aquele amor que vive para o irmão. Eu mantenho-me com você unido, mesmo que você não goste de mim, mesmo que você fale não de mim, mas eu continuo te amando. Como é que eu amo você?